Queria convidar aqui o Diácono Delfino, vai estar sendo canal de bênção para a nossa vida esta noite. Então, somente, fique ligado naquilo que Deus tem para nós esta noite. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitar que os irmãos estão de pé, irmãos. Vamos ler ali. Aleluia. Vamos ler ali em Gênesis. Gênesis 15. Glória a Deus. Envelope aqui. Gênesis. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Capítulo 15. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler o verso 1 até o verso de número 6. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filho, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Verso 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agradecidos, ó Pai, a Ti, por essa oportunidade, aleluia, por tudo que o Senhor já tem falado aqui através das oportunidades dos irmãos. Pedimos que o Senhor venha falar, continuar falando ao nosso coração, aleluia, aquilo que nós, ó Pai, precisamos ouvir, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela venha, Senhor, preencher todos os espaços que ela precisa preencher em nós. Faz a Tua obra nessa noite, me ajuda, Espírito Santo, a falar da Tua palavra, abençoa cada um que está aqui. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Que coisa maravilhosa. Aleluia. A gente vê, as oportunidades, os irmãos tendo oportunidade, que coisa maravilhosa, o louvor que nós cantamos aqui, Pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis, porque hoje Ele traz para você, traz avivamento, traz solução. Aí depois tem outra parte que eu não me lembro aqui, mas louvado seja o nome do Senhor. E ali eu estava no meu cantinho, eu estava exaltando a Deus, aleluia, porque as irmãs estavam louvando, pode exaltar e adorar o Rei dos Reis. Eu falei, eu vou adorar, aleluia, por tudo que o Senhor tem feito. Então, irmãos, a gente tem que estar conectado, aleluia, porque Deus Ele tem falado, Ele tem ministrado, e Deus Ele é tão maravilhoso que a gente vê os irmãos aqui louvando, e a gente vê, todos nós precisamos e carecemos das bênçãos de Deus, e a gente vê que os irmãos necessitados de bênçãos de Deus, assim como eu, que todos nós necessitamos, e a gente vê o irmão que necessita, que precisa de um milagre, a gente vê ele ministrar, que coisa maravilhosa. Então ele falando assim, pode exaltar, olha que coisa maravilhosa. Isso é Deus na nossa vida, irmãos. Isso, aleluia, é a obra de Deus na nossa vida. Louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. Deus Ele tem, aleluia, nos abençoado, aleluia. Tem sido falado aqui nas quartas-feiras acerca de fé. Os irmãos que me antecedeu, todos falaram, Deus abençoou, aleluia. E eu confesso que eu achei que eu ia ficar ouvindo. Esse mês eu vou ficar ouvindo, glória a Deus, Aí na quarta-feira o pastor me chamou, mas glória a Deus, porque é bênção de Deus a gente ouvir a palavra de Deus, E como Deus, aleluia, Ele já falou nessa noite aqui, A gente vê ali acerca de Ana, Que coisa tremenda que é negócio ali. É Isabel, aliás, que coisa tremenda. A gente vê o que a gente realmente tem que fazer, aleluia, é continuar servindo a Deus. É isso, irmão. Continuar servindo a Deus, continuar, aleluia, nos esforçando para agradar a Deus, aleluia, só isso. Por quê? Porque nós sabemos, aleluia, que o Senhor é o nosso grandíssimo galardão. Ele é, irmão, Ele é. Ele é o meu, Ele é o teu. Ele é o nosso grandíssimo galardão, aleluia. Na vida de Isabel, ela não sabia, mas Deus queria trazer o profeta João Batista para ser o precursor ali de Cristo, através da vida dela, mas ela não sabia, Ela não sabia.
E nós não sabemos o agir e o querer de Deus. Nós não sabemos. Aí chegou o tempo em que o anjo vai e fala, olha, né, lá fala a sua oração foi ouvida, né, e Deus ouve as nossas orações, como a irmã falou, a tua oração está sendo respondida, foi respondida pelo Senhor, aleluia. E Ele vai e traz, aleluia, as boas novas. Então o que nós temos que fazer, aleluia, é nos aproximar cada vez mais de Deus, aleluia, ao ponto de atingir uma fé sobrenatural, como este homem chamado Abrão. Até aqui o nome dele era Abrão. Então a fé deste homem era uma fé, meus irmãos, extraordinária, aleluia. Ele tem muito para nos ensinar, louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. A gente vê que quando este homem, ele é chamado por Deus, né? A gente vê que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala, lá em Gênesis 12, no verso 4, a Bíblia fala a idade que ele tinha, só para a gente contextualizar. E lá a Bíblia fala que a idade desse homem era de 75 anos, está lá. É a idade que ele tinha. E Deus então chama ele, e Deus então faz, aleluia, promessa, aleluia, para ele. É interessante que quando chega, aleluia, na altura aqui desse capítulo 15, a gente vai ver aqui uma fala de Deus e Abrão, os dois conversando. É interessante que Deus fala para ele assim, eu sou o seu galardão. A gente sabe lá em Hebreus 11, verso 1, verso 6, né, que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Ou seja, eu sou o seu galardão, ou seja, eu sou aquele que provê, né, na tua vida. Eu sou aquele que te abençoa, né? É o que Deus estava falando para ele. Eu sou, que lá na frente o Senhor vai falar que ia abençoar ele grandissimamente. Então, eu sou, né, o teu Deus, o teu galardoador. E ele exatamente estava precisando. E quem que não precisa, irmão, de bênção, de milagre? Quem que não precisa? Todos nós precisamos, todos nós. E Deus então começa a falar ali para ele. E a gente vê que quando a pessoa ela tem uma necessidade, quando ela está diante de Deus, às vezes aqui, né, mas quando você está no teu oculto com Deus, aí você vai falar com Deus, né, aquela sua necessidade. Às vezes você deixa para a oração final, às vezes você começa a falar com Deus, você começa a orar, você começa a buscar, Deus ele sabe, e no final você coloca aquilo diante de Deus, e muitas das vezes você, hoje eu vou orar só por isso, aí você coloca aquela necessidade, e fica orando por aquela necessidade diante de Deus. E a gente vê aqui que quando Deus fala para ele assim, eu sou, Abraão, o seu abençoador. É interessante que quando Deus fala isso para ele, a gente vê como ser humano que ele era, falho como nós, né? A gente vê que o desejo desse homem, né? Ele fala, é exposto, quando Deus fala, é exposto. É como se Deus estivesse falando para ele, Abraão, pede, né? O que você quer me pedir? A gente leu aqui, lá em João 16, até agora não pediste nada, pedi e recebereis. Então o que, Abraão, que você quer, eu vou te dar. É como se Deus, então ele ali, irmãos, quando Deus fala assim, eu sou o que te abençoa, ele pega, ele vai falar o que está dentro da alma dele. O que estava lá dentro da alma dele era realmente um filho. E ele começa a questionar, fala, Senhor, eu não tenho filho, e o meu herdeiro, né, vai ser o meu mordomo. Aí Deus pega e fala para ele, não, ele não será o teu herdeiro. Mas, olha Deus já trabalhando aí, irmãos. Ele não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das suas entranhas. Aleluia, olha, Deus já começa a ir da forma para a promessa. Deus começa a falar para ele que a promessa, aleluia, que Deus tem uma promessa para ele, e que a promessa que Deus tem, aleluia, para ele, que não era aquele mordomo, que não era parente, não era nada dele. Não era os parentes mais chegados, as filhas do seu sobrinho, não era alguém que ia sair das suas entranhas. Mas até aqui a Bíblia registra que esse homem ele tinha de 75 para frente, a idade dele, 75 anos para frente. A idade dele de Sara é diferença de 10 anos. Se ele tinha 75, Sara, vamos conjecturar aqui 75, Sara 65. E aí então Deus leva ele para fora, e
E Deus manda ele contar as estrelas, e Deus fala, ó, a sua descendência vai ser desse jeito. Né? Imagina o coração dele, como é que ficou. Porque ele questionou pedindo algo para Deus. E Deus falou, aleluia, que ia dar, aleluia, uma bênção para ele, aleluia. E que a bênção que Deus ia dar para ele, aleluia, que ele seria pai de uma grande nação. É o que Deus falou para ele. E ali então Deus leva ele para fora, ele olha para o céu, aleluia. E o verso 6 diz, e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. É essa parte, irmãos, né, que eu gostaria de frisar bastante. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. E aqui Abraão acreditou que as palavras que saíam da boca de Deus ali, que elas eram verdadeiras, e que elas, aleluia, elas não voltariam vazias, porque Deus falou, aleluia, e que elas iriam se cumprir, aleluia, elas iriam se cumprir, louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. Isso lhe foi imputado por justiça. Irmãos, imputado por justiça, o que é isso, imputado por justiça? Né? Porque na verdade nós diante de Deus, nós somos o que diz a palavra de Deus, nós somos pecadores. Nós não temos como nos chegar diante de Deus, né? Nós não temos como nós nos chegarmos, né, diante de Deus, porque nós somos pecadores, não tem jeito. Não tem jeito. Então, como é que a gente vai chegar diante de Deus se Ele não nos justificar? Então, o que é que diz a palavra de Deus quando fala, e creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça? Ou seja, Abraão creu na palavra de Deus, Abraão foi aceito por Deus, aceito por Deus. Abraão foi aceito por Deus, Abraão foi justificado por Deus, Então isso, quando fala que ele foi imputado por justiça, não é que Abraão merecia, não é. Mas Deus estava falando para ele que Deus estava dando para ele um direito. Irmãos, estava dando para ele um direito, aleluia, uma bênção, aleluia. E isso foi imputado por justiça, por direito, aleluia. Porque Deus ele quis. Por quê? Porque Deus ele sonda o coração. Porque Deus ele vê o final antes do início. Então, quando nós vemos essa conversa, que Deus sabia lá na frente que esse homem, ele era um homem de fé, que esse homem ia crer na palavra de Deus, mas a idade dele agora é 75, e Deus vai trabalhar isso nele, Deus vai trabalhar, e o tempo foi passando, e nada. E aí quando chega ali no capítulo de número 17, eu acho interessante esse verso 1, que Deus pega e olha para ele e fala assim para ele, Abraão, na minha presença e ser, aleluia, perfeito. É interessante que quando Deus, agora o tempo passa, já é 99 anos, de 75 para 99, faz a conta, dá 24 anos. E agora ele está com essa idade. E Deus fala para ele assim, olha Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas peraí, e aquela promessa lá? Deus fala que ele é um abençoador. Deus fala que tem uma bênção grande que ele vai fazer na vida de Abraão, que ele vai ser pai de uma grande nação. Agora 24 anos se passam, e Deus chega para ele e fala para ele assim, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas ele é mesmo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então quando Deus fala para ele assim, anda na minha presença e ser perfeito, Deus está falando para ele assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava falando para ele assim, Abraão, me sirva. Anda na minha presença. Abraão, continua, Abraão, me servindo. Continua, Abraão, me servindo. E seja fiel a mim. Aleluia. Anda na minha presença e ser perfeito. Esse perfeito é isso, irmão. É nós sermos fiéis ao Senhor. Nós erramos, nós falhamos, erramos e falhamos. Mas o Senhor quer, aleluia, que nós continuamos a servir ao Senhor. Que nós continuamos a ser fiel, aleluia, ao Senhor. E o Senhor agora vai tocar na aliança que fez. O Senhor não se esquece. E o Senhor pega e fala, se você quiser acompanhar, Gênesis 17, 2, e porém a minha aliança entre mim e ti.
Deus está falando da aliança, ó. Agora Deus falou que tinha uma bênção para ele. Agora Deus vai falar que Deus está fazendo uma aliança com ele. Olha que coisa interessante. Abraão, o verso 2: porém a minha aliança, aleluia, eu, aleluia, vou fazer uma aliança com você, aleluia. Quando Deus falou isso para ele, irmãos, Deus já tinha falado da promessa, aleluia. Agora Deus está falando que vai fazer uma aliança com ele, aleluia. É Deus que está falando isso para ele. Quando Deus falou isso aí, a idade dele já era 99, mas o verso 3 diz: então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Abraão caiu sobre, aleluia, o seu rosto. Abraão se inclinou ali diante de Deus, aleluia. E ali Deus já começa, aleluia, a falar acerca do nome dele, que não era mais Abrão. E a falar no final do nome da mulher dele, que não era mais ali Sarai. É interessante que nesta aliança que Deus faz com ele, com Abraão, a gente ia estudar mais ali Romanos capítulo 4, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Vamos caminhando aqui. Então aqui no capítulo 17, quando Deus vai falar para ele, irmãos, desta aliança, Deus vai falar para ele, aqui nesta aliança, que era para ele, nesta aliança que Deus ia fazer com ele, que era para ele circuncidar todo menino. Todo menino. Olha, Abraão, eu estou fazendo uma aliança com você, você vai ser pai de uma grande nação. É o seguinte: todo menino você vai circuncidar com 8 anos. Aleluia. Eu fico imaginando Abraão, imaginando ele com o filho dele com 8 dias, né, irmão? 8 dias. O filho dele com 8 dias e ele ali indo circuncidar a criança. Então Deus está falando, e cada coisa que Deus fala, Abraão se enche ali de esperança. E Deus então está falando para ele como é que era e como é que deveria ser ali a circuncisão. Então aqui Deus ele começa a explicar para ele que com 8 dias já é para fazer ali a circuncisão. E quando Deus termina de falar para ele, Deus fala para ele que vai mudar o nome da mulher dele também. E aí quando Deus fala tudo isso para ele, olha que coisa interessante. Aqui no capítulo 17 ainda, o verso de número 15. Abraão então vamos lá para o 17 logo, irmão, porque verso 17 de Gênesis. Então quando Deus fala que vai mudar ali o nome da mulher dele, e nesse tempo Abraão já estava ali com 99 anos. Nesse tempo aqui, Deus, aleluia, ele vai falar, vamos ler o 15, ele vai falar que o filho que Deus ia dar para ele agora ia sair das entranhas de Sara. Deus vai falar isso aí para ele. Olha que coisa interessante que a gente vê aqui, irmãos. Gênesis 17, 15. Disse Deus mais a Abraão, já mudou o nome dele: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela. Olha aí, eu te darei dela. Verso 16, um filho. Mas ela estava ali chegando nos 90 anos. Olha o 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Abraão riu. Só que esse riso de Abraão não é de dúvida, irmão. Ele não duvidou. Ele riu olhando para ele, aquela situação que ele estava já para bater, quase batendo 100 anos. E ele então riu e falou: eu, né, com 100 anos, a minha mulher, né, com 90 anos. Aí disse Deus. Aí Deus pega e fala para ele então que dela ia sair um filho. Aí o verso então 17 diz assim: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Então aqui Abraão não duvidou, né? Por quê? Porque se a gente pegar aqui o capítulo 18, verso 12, olha aí o capítulo 18, verso 12. O capítulo 18, verso 12, os anjos vão até Sara, e os anjos falam para ela que ela seria mãe
E o verso 12 diz assim, ó: assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Olha lá o verso 13: e disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei à luz um filho, havendo já envelhecido? Ou seja, esse riso de Sara foi de dúvida. É diferente os dois risos. Então Sara agora aqui duvidou. E Sara negou no verso 15, Sara negou dizendo que não riu. Mas o anjo falou: não diga isto, porque tu riste. Então nessa altura, meus irmãos, a gente vê já a promessa de Deus quase realizando na vida desse homem, né? Quase realizando na vida dele. E a gente vê então que Deus, ele vai realizar a promessa na vida dele. Abraão, então, no capítulo 17, verso 24 em diante, Abraão, ele vai se circuncidar. Olha a idade que ele se circuncidou. Gênesis 17, 24. E era Abraão da idade de 99 anos quando ele foi circuncidado. Então circuncidou ele e circuncidou Ismael. Ismael circuncidou com 13 anos. Abraão aqui, com 99 anos, Abraão circuncidou. É interessante que quando Deus ele faz uma promessa para alguém, irmãos, o Senhor ele cumpre a promessa dele, aleluia. E a gente vê que na vida aqui de Abraão, quando Deus realiza este milagre na vida deste homem, este homem ele tem 100 anos, Sara tem 90 anos. A gente vê o que Deus fez na vida desse homem. A gente vê que Sara, a palavra de Deus vai falar para a gente que essa mulher ela morreu com 127 anos. Você sabia que Sara morreu com 127 anos? Ela morreu com 127 anos. E você sabia que depois que Sara morreu, capítulo 23, verso 1, e foi a vida de Sara 127 anos. Então Deus quis realizar a promessa, Deus quis que Sara vivesse ali com Isaac, tivesse ali um tempo de vida com o filho dela pelo período de 27 anos. E quando Sara ela morre, Abraão então toma uma outra mulher para ele, chamada Quetura. Olha que coisa interessante, Deus falou para ele que ele ia ser pai. Ele falou assim: eu, um homem de 100 anos ainda, né, como pode um homem de 100 anos eu vou gerar filhos? Pois é, irmãos, quando Deus ele fala, Deus ele cumpre. E a bênção e a promessa que Deus ele coloca na minha e na sua vida, aleluia, ninguém tira essa bênção, ninguém tira essa promessa. E a palavra de Deus fala que quando Sara ela morre, Abraão toma para ele uma mulher chamada Quetura. E Abraão então, irmãos, ele gera, irmãos, Gênesis capítulo 25, verso 1, Abraão tomou uma mulher, o seu nome Quetura, e deu-lhe luz. Aí vai falar os filhos que essa mulher deu luz. Olha que coisa interessante. E quando ele toma essa mulher, a gente vai ver que esse homem, Abraão, ele vive, quando Deus faz a promessa para ele, ele tinha 75 anos. E Deus, depois que fez a promessa para ele, Deus falou assim: eu vou dar mais 100 anos para ele. Olha, eu vou dar mais 100 anos para ele. Irmãos, Deus deu mais 100 anos para Abraão. Abraão ele morreu com 175 anos. Gênesis capítulo 25, verso de número 7. Ele viveu com 175 anos. Então aquela promessa que Deus falou para ele assim: você vai gerar, você vai ser fértil, a sua mulher vai ser fértil. A fertilidade ficou na vida dele. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque Deus ele falou, e a palavra de Deus não cai no chão. Se Deus ele falou, Deus ele cumpre. Louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. Então Abraão ele foi justificado. Então a justificação, né? Como é que a gente vai ser justificado, né? Nós. Como é que a gente vai ser justificado, irmão? Deus falou para Abraão assim, ó: eu sou o seu grandíssimo galardão. E ele foi, e isso ele creu na palavra de Deus, e isso foi lhe imputado por justiça. E ele era um homem de fé. E Deus estava trabalhando a fé na vida dele. E cada situação que Abraão ele passava, ele era um homem que dependia de Deus. Quando Sodoma, antes de Sodoma e Gomorra ser destruída, houve uma guerra de 4 reis, foi lá guerrear com 5 reis. Os 4 reis foram lá
levaram cativo muitos ali de Sodoma, levaram Ló cativo. Abraão juntou 318 guerreiros e foi lá e trouxe todo mundo de volta. Ele era um homem de fé, esse homem, aleluia. E quando ele está voltando ali com aquele povo, quando ele está voltando com os pertences que havia sido roubado, o rei de Sodoma e Gomorra fala para ele o seguinte: pega um pouco do despojo para você. Ele fala: eu não quero nada, não quero nada não, para que depois vocês não venham falar que vocês enriqueceram Abraão. Olha, ele era um homem que dependia só de Deus, aleluia. Então Deus estava trabalhando a fé dele, cada experiência que ele tinha com Deus, a fé dele ia sendo crescida e ia sendo forjada, até o momento então que Deus vai pedir para ele o filho dele. E ele tinha uma fé sobrenatural, ao ponto dele falar para os servos dele: eu vou lá e vou adorar, e depois de ir lá e depois de adorar, nós voltaremos. Isso é fé, aleluia. Isso é fé, aleluia. Por quê? Olha bem, irmãos, porque Deus falou que Deus ia dar para ele, né, uma descendência numerosa. Então depois Deus falou que aquele menino, que o nome que se chamaria Isaac, e que através de Isaac a bênção de Deus ia estar sobre a vida de Isaac. Ele sabia disso. Aí quando chega na hora dele mandar Ismael embora, ele fala: vou ter que mandar Ismael embora. Aí Sara vai para mandar Agar e Ismael embora. Ele, aos olhos dele, ele não acha muito bom, mas Deus fala: deixa aí, pode deixar aí. E aí então Agar vai e sai com seu filho. Então ele sabia que a promessa que Deus falou estava na pessoa de Isaac. Ele sabia disso. Aí Deus pediu Isaac para ele, mas ele não falou que a promessa estava em Isaac. Falou que estava em Isaac. Então se falou que estava em Isaac, então ele sabia que Deus, mesmo se ele matasse o filho dele lá, ele era poderoso para ressuscitar Isaac. Olha que coisa interessante. É fé, isso é fé. É isso que nós precisamos, aleluia, nos dias de hoje, né? É essa fé que nós precisamos. Então ele era um homem que foi justificado por Deus. Agora, como que nós vai ser justificado hoje? Qual que é a base da justificação? Né? Nós sabemos, a base da justificação hoje é a obra que Jesus Cristo fez na cruz, irmão. Essa é a base da justificação. Por quê? Porque nós não merecíamos nada. E nós não merecemos nada. Então o que nós temos, quando a gente olha lá em Efésios 1, né? Não é porque merecemos, é pelo direito, aleluia. É pelo direito que o Senhor, Ele nos deu. Então a base da nossa justificação hoje, ela é Cristo. E Abraão aqui, lá em Romanos 4, Abraão ele foi justificado pela fé dele. Olha que ele não tinha sido ainda circuncidado. E antes dele ser circuncidado, a fé dele, uma fé sobrenatural, Deus olhou para ele e Deus aceitou ele. O justo viverá pela fé. O que quer dizer quando Deus fala isso? E o justo viverá pela fé. E o justo, aquele que eu justifico, ele será aceito diante de mim. É isso. É aceito por Deus. Irmãos, isso não tem preço. Nós sermos aceitos por Deus não tem preço. Aleluia. Nós sabemos que nós estamos orando, que nós estamos clamando, e nós temos a certeza que a nossa oração está lá, irmão, está lá no céu. Essa é a certeza que nós temos, independente da sua promessa, da sua bênção, se ela ainda não realizou-se. Quem faz realizar é Deus. Olha o que nós ouvimos aqui de Isabel. É Deus que faz. Agora o que nós temos que fazer? Nós temos que continuar, aleluia, andando na presença do Senhor. Nós temos, aleluia, que continuar sendo fiel ao Senhor. Anda na minha presença, me sirva e seja fiel a mim. Então a base da nossa justificação é a obra que Jesus Cristo fez na cruz. É a base, é a obra que Ele fez. Agora, como é que eu faço para uma pessoa que chega na igreja hoje, ela precisa saber disso. Agora, como é que eu faço? Jesus fez a obra. Agora, como é que eu faço para ser justificado? Como é que eu faço? É fácil. É crer em Jesus. Olha que coisa maravilhosa. É crer em Jesus. Aleluia. Irmão, como poderia estar cheio aqui hoje, né? A gente vê tantas pessoas que nem ceia toma, né? Está tão, né? Crer em Jesus. Crer em Jesus é o meio.
ao nosso meio da nossa justificação, aleluia. Nós chegamos diante da presença, aleluia, do Senhor, aleluia. Então, irmãos, quando Deus, né, a gente vê lá o Salmo 32, né, o Salmo 32 ali 2 fala, né, se eu não me engano, acho que é o Salmo 32, 2, né, que vai falar acerca, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele que o Senhor não imputa, né, nenhum pecado. Então o 2, pastor, fazendo um favor. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade ou pecado, e em cujo espírito não há engano. Olha lá, Deus imputou, isso foi imputado por justiça lá, imputar. O que é uma palavra imputar, né? A gente vê lá no livro de Filemon, né? Acho que no verso 18, se eu não me engano, quando Paulo vai falar para Filemon, né? Paulo fala para Filemon, Filemon, eu quero que você receba a Onésimo, né? Se ele tiver alguma dívida, alguma coisa aí, coloca isso na minha conta, ou seja, imputa isso para mim. A pessoa passa a ser responsável por aquilo. A pessoa recebe aquilo, né? É imputado para ela, né, aquilo ali, né? Então, quando o homem pecou, né, irmãos? Então, nós já não adianta, nós somos pecadores, e nós precisamos de justificação. Agora, como é que eu vou justificar? Como é que eu vou ser justificado? Deus mandou Jesus. Então, a trajetória, olha que coisa interessante, a trajetória de Cristo aqui na terra, tudo que ele passou, e Deus exigia, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, um animal de primeiro morria, né? E agora, qual que é a exigência de Deus, né? É um cordeiro santo, puro, imaculado, aleluia. E o que a palavra de Deus ela diz para mim, para nós, quando a gente olha lá para 2 Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo 21, eu adoro esse versículo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado, ele se fez pecado no nosso lugar, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, a nós estava imputado maldição pelo pecado, a nós estava imputada a condenação, a nós. O que Jesus fez? Espera aí, a minha justiça, ele andou em justiça nessa terra, ele não pecou. Quando ele chegou na cruz, falou: Pai, está consumado. A minha justiça que eu andei aqui na terra, eu vou imputar a minha justiça para você, e vou pegar o pecado seu para mim. Só que não é só o meu pecado, o pecado da humanidade inteira. E a obra que Jesus Cristo ela fez, aleluia, a obra de justiça que ele fez, aleluia, ele, louvado seja o nome do Senhor, imputou a sua justiça, aleluia, na minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Pai, a culpa que ele tem, a condenação que ele tem, que está imputado sobre ele, impute sobre mim, tira isso sobre ele, impute sobre mim. Só que Jesus ele continua filho de Deus. A minha natureza ela tem que morrer a cada dia. Então a minha natureza vai continuar assim. Mas a minha posição agora é diferente, porque eu recebi a justificação de Cristo. Antes eu estava afastado. As nossas transgressões, nossos pecados afastam de Deus. Agora porque ele imputou a justiça dele na minha vida, louvado seja o nome do Senhor, e na nossa vida. Então porque Jesus fez isso por nós, agora a minha posição não é mais de distante de Deus. Não, agora a minha posição é de perto de Deus. Agora eu estou perto de Deus. Olha, irmão, eu estou perto de Deus. Você está perto de Deus, nós estamos perto dele, aleluia. Nós nos achegamos a ele, aleluia. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros, aleluia. Então não tem mais barreira. Eu não peço por uma imagem, né? Não, eu falo direto com Deus. Eu não preciso de falar para o homem levar para Deus. Não, eu falo direto com Deus, aleluia. A minha posição, aleluia, agora é de me achegar perto de Deus, aleluia.
sem vergonha, irmão, sem medo. Por quê? Porque nós fomos justificados, aleluia, pelo sangue de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor, Ele é o meio da nossa justificação, e isso é pela fé, aleluia. Então nós podemos ser justificados, aleluia, por meio de Jesus Cristo, pela fé, aleluia. Pela fé nele, nós temos paz com Deus, aleluia. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que coisa maravilhosa, aleluia. Então quando Deus fala para Abraão assim: Abraão, eu sou o seu galardoador, eu sou o seu abençoador, aleluia. E ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Agora nós cremos, aleluia, nós cremos, aleluia, porque nós temos a nossa fé em Cristo. A nossa fé está em Cristo, aleluia. Então nós cremos que a obra que Ele fez, Ele morreu no meu lugar, Ele pagou os meus pecados, as minhas culpas. Então se eu pedir perdão para Deus pelos meus erros, no nome dEle, aleluia, eu sou perdoado. Nós somos perdoados, aleluia. E nós também passamos, aleluia, a ser também, irmãos, nós herdeiros, aleluia. Não porque nós merecemos, aleluia, não. Mas o Senhor Jesus conquistou para nós esse direito. Nós temos esse direito. Você tem esse direito, eu tenho esse direito, aleluia. Por quê? Porque Jesus, Ele morreu na cruz no nosso lugar. E Ele nos justificou, aleluia. Então quando Abraão ele crê, aquilo é imputado a ele por justiça, aleluia. Porque a fé dele agradou a Deus. E porque se Deus não quisesse fazer nada para ele, não fazia, irmão. Ele ia ficar lá em Ur dos Caldeus, ia ficar lá, ia morrer ali. Se Deus não quisesse dar 175 anos para ele, dava ali 100 anos, não sei, ia morrer lá. Mas Deus abençoou esse homem de todas as formas. Ele tinha gado, ele tinha ovelha, ele tinha ouro em abundância, porque Deus abençoou ele, né? Por quê? Porque foi imputado isso por justiça, porque ele agradou a Deus, ele foi aceito por Deus, aleluia. E hoje nós somos aceitos por meio da nossa fé em Jesus Cristo, aleluia. Então, irmão, é motivo de a gente se alegrar nessa noite. Eu vou estar fechando já. É motivo da gente se alegrar nessa noite. Então, se a nossa bênção, se a nossa vitória ainda, aleluia, ela não está nas nossas mãos, ela ainda não chegou, aleluia. Irmãos, nós somos justificados já. Nós já somos justificados, aleluia. E nós temos acesso ao Pai, aleluia. Nós temos acesso. O que nós temos que fazer é crer, aleluia, que no tempo dele, segundo a vontade dele, aleluia, ele nos dará, ele nos abençoará segundo a sua vontade, aleluia. Então fique na paz do Senhor, aleluia, né? Não desacredite, aleluia, daquilo que você tem pedido e buscado para o Senhor. Não desacredite, não desacredite, creia, acredite, acredite, irmão, acredite. Deus ele pode fazer um milagre daqui a um minuto, daqui a uma hora. Ele pode demorar um dia, um ano, 10 anos, aleluia, mas tudo está no controle dele. Ele sabe o que é o melhor para mim e para você, ele sabe, aleluia. Eu lembro lá em Poços de Caldas, não lembro que ano que foi, eu estava precisando de um milagre. A Dilma estava na minha frente assim, ó, estava na minha frente a distância de 1,5 metro. Eu estiquei a mão para ela ali, fiz uma oração para ela e falei: Senhor, toca na mão dessa mulher que o Senhor levantou, para que ela assine a portaria que nós estamos precisando. Faz esse milagre. Eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer, eu creio. E naquela noite, lá em Poços de Caldas, ela assinou de forma digital aquela portaria. Aconteceu isso. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso, aleluia. Nós temos, aleluia, que continuar crendo. Eu vou encerrar aqui. A Esther, quando foi fazer a matrícula dela lá no Conservatório de Música, e aí a gente estava tão convicto, né, de que ela ia fazer a aula dela lá. Aí nós chegamos lá, o nome dos aprovados está na parede. Está na parede o nome dos aprovados. Aí nós corrimos lá para ver, não estava o nome dela, né? Só que é o seguinte, aí a mulher falou assim: dá para a senhora olhar esse nome aqui? Ela olhou, ela falou: não está aqui não.
Mas eu olhei para ela e falei, mas parece que essa mulher está mentindo. Não é porque a gente é crente, tem que ser do nosso filho. Não é. Mas no meu coração, sabe, irmão, lá dentro do meu coração, né? Parece que aquilo que ela falou, né? Então nós não podemos nos desesperar. Não podemos nos desesperar. Não. E aí, depois ela mandou voltar no outro dia e ela entrou, né? Então nós não podemos desesperar. Ficar preocupado, podemos. Preocupado. Mas não se desespere, não, porque você tem um Deus que cuida por você. Você tem um Deus que cuida da sua vida, amém? Deus, Ele cuida da minha vida, Deus, Ele cuida da sua vida. Então não se desespere, aleluia, independente da luta, da dificuldade que você está passando, aleluia. Saiba que Deus é o seu grandíssimo galardão. Eu não estou inventando não, é a palavra de Deus. Ele é o seu grandíssimo galardão, aleluia. Ele, aleluia, é aquele que nos abençoa do alto céu. Amém? Do alto céu, aleluia. E o Senhor, Ele tem bênção para todos nós, aleluia. E no tempo dEle, aleluia, Ele vai entregar para cada um de nós, amém? Eu agradeço a oportunidade, né? Eu queria falar tanta coisa ali em Romano, nem deu, mas Deus é bom, irmão. Deus é bom, amém? Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Eu gostaria de, nessa oração, pedir para o pastor, para a igreja. A Josi falou aqui da moça, né, da nossa irmã em Cristo, a Sônia, esposa do Cirino. Ela contraiu Covid em casa, ela não estava indo para a igreja, né? E eu tenho orado por eles. Ela tem um irmão que está na UTI, negócio de Covid. Então eu falei para ele, vou estar indo na igreja lá, vou pedir oração, né? Eu queria que os irmãos levantassem um clamor, né? O irmão da Sônia, a família da Sônia, na sua oração agora aí. Eu tenho certeza, irmão, aleluia, que Deus, Ele vai ouvir lá do céu, amém? No nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Os irmãos querem receber essa palavra? Amém? Graças a Deus, Deus continue abençoando Jacques Delfino.